Observe os períodos abaixo. Número 1. Nunca soubemos que enganava-nos nas medidas. Nesta frase 1, o pronome oblíquo átono deveria ser atraído para antes do verbo por força da conjunção integrante que. Nunca soubemos o quê? Que nos enganava nas medidas. Essa deveria ser a oração conforme a gramática escolar. No entanto, forçou-se aqui uma ênclise. Na verdade, aqui temos um fator de próclise, ou seja, esta conjunção integrante atrai o pronome oblíquo nos para antes do verbo. Logo, esta primeira não condiz com a gramática escolar. Frase número 2. Pouco se sabe a respeito de novas fontes energéticas. Esta oração está conforme a gramática escolar porque o pronome indefinido pouco atrai o pronome oblíquo átono se para antes do verbo. Temos aqui um fator de próclise. Frase 3. Nada chegava a impressioná-lo na juventude. Aqui a ênclise está conforme a gramática escolar. Por quê? Temos uma locução verbal cujos verbos são ligados pela preposição a, como expliquei na questão 4. Este verbo está no infinitivo, há uma supressão da desinência R, impressionar seria no infinitivo, perde-se o elemento final, que é R, e acrescenta-se a forma lo, o que gera um fator de ênclise. Quero deixar bem claro que todas as vezes que houver expressão verbal e os verbos estiverem ligados pela preposição a, o elemento final no infinitivo, ao perder a desinência e assumir a forma lo, lá, los ou las, no caso específico, lo, teremos um fator de ênclise, ou seja, o pronome oblíquo átono depois do verbo, conforme, repito, vimos na quarta questão. Quarta frase, falaria-me tudo se eu perguntasse. Observe que o verbo está no futuro do pretérito. Como se sabe, a gramática escolar orienta a proceder com mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Assim sendo, conforme a gramática escolar, a frase seria adequada se estivesse falar-me-ia tudo se eu perguntasse. Quinta frase, dar-lhe-emos novas oportunidades. Temos aqui um caso coerente de mesóclise, ou seja, haveremos de dar novas oportunidades. Temos o verbo dar, mais o pronome oblíquo átono lhe, mas a forma contraída do verbo haver, o que resulta num fator de mesóclise. Eles apressaram-se a convidar-nos para a festa. No primeiro momento, o verbo apressar, que está na terceira pessoa do plural, apressaram-se, admitiria a próclise, ou seja, o pronome poderia vir antes do verbo. Eles se apressaram a convidar-nos para a festa, ou da forma que está aqui, eles apressaram-se a convidar-nos para a festa. Nesse segundo momento, convidar está no infinitivo, o que gera uma ênclise. Nesse sentido, o pronome nos deverá vir depois do verbo. Portanto, temos aqui um fator de ênclise. Não esqueçam que a expressão verbal apressaram-se a convidar-nos é mediada por uma preposição, no caso a preposição a. Imediatamente após a preposição a, há um verbo no infinitivo. Por essa razão, o pronome oblíquo nos deverá aparecer enclítico, ou seja, depois do verbo. A alternativa em que os períodos seguem a gramática escolar quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos é letra D.
Sétima questão. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não corresponde ao que preceitua a gramática escolar. Letra A. Há muitas estrelas que nos atraem a atenção. O pronome oblíquo nos foi atraído para antes do verbo por força do pronome relativo que. Letra B. Jamais dar-te-ia tantas explicações se não fosses pessoa de tanto merecimento. Aqui não cabe mesóclise, porque o advérbio jamais atrai o pronome obliquo-átono para antes do verbo. Só para lembrar, a mesóclise ocorre quando o pronome obliquo-átono vem entre dois verbos. O primeiro deles, geralmente, é um verbo do infinitivo, o segundo é a forma contraída do verbo haver. Aqui já descobrimos a nossa resposta. A letra B não confere com a gramática escolar. A letra B não respeita os preceitos da gramática escolar. Vamos comentar as outras letras. Letra C. A este compete, em se tratando do corpo da pátria, revigorá-lo com o sangue do trabalho. O pronome oblíquo se é atraído para antes do verbo pela preposição em. No caso de revigorá-lo, ocorre ênclise porque há uma pausa antes do verbo. Letra D. Não o realizava, entretanto, se a árvore não se mantivesse verde sob a neve. Em primeiro lugar, o pronome oblíquo o é atraído para antes do verbo realizar, que aqui está conjugado, realizava. Este pronome o é atraído para antes do verbo por força do advérbio não. Temos aqui um se, que não é pronome oblíquo átono. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional se a árvore não se mantivesse. Observe que esse outro se é um pronome oblíquo átono e foi atraído para antes do verbo. Já encontramos um segundo fator de próclise. Nesta oração encontramos duas próclises. A primeira não o realizava e a segunda próclise não se mantivesse verde sob a neve. Letra E. Ela não se contenta com o sucesso do outro. Mais uma vez, aqui o pronome oblíquo átono se é atraído para antes do verbo por força do advérbio de negação não. Logo, mais um fator de próclise. Questão 8. Assinale a sentença que deverá se adequar à gramática escolar. Letra A. Poderá resolver-se o caso imediatamente. Há aqui uma expressão verbal cujo verbo principal aparece no infinitivo. Assim sendo, o pronome deverá ficar depois do verbo. Letra B. Sabes o que se deverá dizer ao ministro? O pronome que atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Dessa maneira, temos um fator de próclise. Letra C. Poder-se-á resolver o caso imediatamente. O verbo no futuro do presente exigirá a mesóclise. Portanto, o pronome oblíquo átono precisa ficar entre dois verbos, como verificamos aqui neste período. Poder, verbo do infinitivo, pronome oblíquo átono se, mais a forma contraída do verbo haver. Portanto, mesóclise, pronome oblíquo átono entre dois verbos. Letra D. Sabe o que deverá dizer-se ao engenheiro? O pronome oblíquo átono aparece enclítico, ou seja, depois do verbo, porque o verbo principal desta locução encontra-se no infinitivo. Neste caso específico, teremos um fator de ênclise. Letra E. Poderá-se resolver o caso imediatamente. O verbo no futuro do presente deveria levar o pronome oblíquo átono à posição mesoclítica, isto é, deveria ocorrer aqui mesóclise. O pronome oblíquo átono deveria ficar entre dois verbos. No entanto,
o que aparece aqui é uma ênclise. Por conseguinte, a letra E é a nossa resposta, porque o período não se encontra adequado à gramática escolar. Nona questão. Aqui iremos preencher as lacunas com os verbos adequadamente, respeitando a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Percebemos de início que o período é introduzido por uma conjunção subordinativa temporal. Consequentemente, atrairá o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Na segunda lacuna, teremos um caso de ênclise, porque há uma pausa marcada por uma vírgula. Nesse sentido, a nossa resposta é letra C. Quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. Essa seria a oração conforme a gramática escolar. 10ª questão, abre aspas. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes, ó. Fecha aspas. A frase acima estaria de acordo com a norma gramatical, usando-se, onde estão as formas sublinhadas, letra A. Ensinar-mo-ias. Ou soubesses, ou sabes. A nossa resposta é a letra A, porque, logicamente, encontramos um caso de mesóclise, com ressalva para o fenômeno raro da contração entre os pronomes me mais o, que resultaria em mo. Em seguida, a conjunção subordinativa condicional se atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, daí um fator de próclise. Na sequência, o advérbio de negação não, que está aqui, força o deslocamento do pronome oblíquo átono o para antes do verbo. Logo, estamos diante de mais um fator de próclise. Dessa maneira, a nossa resposta é a letra A. Para melhor esclarecer a contração entre pronomes oblíquos, vejamos estes exemplos. Entregou o livro ao professor. Nesta oração, o livro seria objeto direto e ao professor, objeto indireto. Obviamente, o verbo entregar é um verbo bitransitivo, porque exige um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Vejam o que ocorre com a substituição. Entregou-o ao professor. Notem que o objeto direto, o livro, foi compactado no pronome oblíquo átono o. Vejam agora esta outra oração. Entregou-lhe o livro. Agora, o objeto indireto ao professor é compactado no pronome oblíquo átono lhe. Vejam o pronome oblíquo átono o mais o pronome oblíquo átono lhe resultam em entregou-lhe. Então, lhe mais o, lho. Em síntese, é possível encontrarmos a contração de me mais o, que é igual a mo, te mais o, que é igual a to, lhe mais o, que é igual a lho. Quero ressaltar que essas construções são raríssimas, aparecem muito mais em textos literários e também textos da ordem jurídica. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima aula.